O que fazer em Roma, um dos destinos mais visitados e impressionantes do mundo? Meu nome é Fabi Cassol e eu nem acredito que estamos na Itália. Eu já sabia que ia me apaixonar pela gastronomia e os monumentos históricos, mas o que eu não imaginava era o quanto ia me encantar com a cidade. É um verdadeiro museu a céu aberto, as ruas são muito charmosas e sem dúvida é a melhor comida que eu já provei na minha vida e eu não achei caro. Eu conheci até o subterrâneo do Coliseu e lugares que não são muito conhecidos. Foram 16 dias explorando a capital da Itália, então nesse vídeo eu vou mostrar o meu roteiro completo, o que fazer na região, os preços, onde comer, como andar de metrô, como evitar golpes, se é um destino caro e muitas outras dicas para aproveitar ao máximo a sua viagem. Então bora lá que tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E eu nem acredito que chegamos em Roma, esse daqui com certeza era o top 1 destino que eu queria conhecer. Quem nunca sonhou em conhecer a Itália? E olha o que está atrás de mim, simplesmente uma das 7 maravilhas do mundo, o Coliseu. É impressionante demais, eu quase chorei quando eu vi. Pensar que isso daqui foi construído há 2000 anos atrás, que gladiadores lutaram aí dentro. É surreal estar aqui. A gente sonha tanto por esse momento e quando chega aqui não parece real. E ao redor do Coliseu tem vários pontos para foto. Então nós estávamos lá embaixo, aí você pode subir nessa parte de cima. Tem essa lateralzinha também que você consegue subir e dá para subir ainda mais lá em cima para fazer foto e fica bem bonito ali. A imigração aqui na Europa foi bem tranquilo, a gente fez em Madrid na verdade e eles só pediram o passaporte, mas é obrigatório também você ter um seguro viagem. É importante vocês mostrarem também um comprovante financeiro e também da hospedagem. Eu fiz um vídeo detalhado sobre isso e eu vou deixar aqui do lado. E Roma vai muito além do Coliseu e da gastronomia. São muitos bairros, praças, monumentos, igrejas incríveis para conhecer. E eu quero explorar o máximo nesses 16 dias que eu vou ficar por aqui e compartilhar tudo com vocês. Aqui em Roma também tem metrô, mas é bem mais limitado comparado a Paris e Madrid, por exemplo. São 3 linhas, nós estamos ficando hospedados perto da linha B. Então a gente consegue ir, por exemplo, até o Coliseu, até a Fontana di Trevi de metrô. E uma coisa que eu gostei é que você não precisa comprar ticket. É só você vir com um cartão de aproximação e ele já passa. Acaba agilizando e a passagem ela custa R$ 1,50. E olhem que curioso isso, eles tentaram várias vezes ampliar a estação de metrô, criar novas linhas, mas várias vezes aconteceu deles estarem escavando e encontrar uma construção histórica. Aí tem que parar toda a obra porque encontrou um monumento, encontrou alguma ruína. Muito doido isso, tem muita coisa enterrada por baixo aqui de Roma que as pessoas não fazem nem ideia da existência ainda. Eu nem acredito que estou na frente da Fontana di Trevi, uma das fontes mais lindas e impressionantes do mundo. Foi construído em 1700 e pouco por ordem de um papa. E hoje é uma segunda-feira no mês de maio e olha a quantidade de gente. Imagina isso daqui na altíssima temporada como não deve ser. E eu descobri que segunda e sexta só abre a partir do meio-dia porque eles utilizam esse horário da manhã para coletar as moedas que tem aqui dentro. E eu não fazia ideia que isso daqui era tão grande. São mais de 1,5 milhão de euros que eles conseguem captar através dessa fonte aqui, que as pessoas jogam a moedinha para fazer um desejo e até 2024 não tinha controle, então as pessoas aglomeravam em cima da fonte, sentavam e agora eles fizeram essa barreira. Então em alguns horários específicos para você ter acesso à fonte você precisa ficar numa fila, porque só pode 400 pessoas por vez. Se eu não me engano das 9 da manhã às 9 da noite. E das 9 da noite até as 9 da manhã você consegue acessar essa área, mas sem nenhum controle, porque é um horário aí com menos movimento de pessoas. Uma das coisas que eu mais gostei daqui é essa arquitetura
com esses prédios com linhas retas, coloridos, bem charmosos e simplesmente um templo do outro lado. E isso é o que restou do Templo Adriano, que foi construído há quase 2000 anos atrás, em homenagem ao Imperador Adriano. Então é basicamente esse paredão aqui com 11 colunas. E essa é uma das coisas que mais me impressionou aqui em Roma, porque é uma cidade, um museu a céu aberto. Você simplesmente está caminhando na rua, de repente dá de cara com um templo, um monumento ou uma igreja que foi construída tipo há 2000, 3000 anos atrás. E olhem que lindo essa galeria, o acesso é grátis e é tipo uma passagem pela rua mesmo. E essa igreja Santo Inácio de Loyola, ela ficou muito famosa por conta da pintura no teto, que realmente é impressionante. E aqui eles colocaram um espelho onde você consegue fazer uma selfie mostrando o teto. Agora cobrado, se não me engano custa €1, mas a fila estava gigante. E à noite ela também fica aberta, as luzes acendem e fica ainda mais bonita e a fila é menor. Chegando aqui em um dos lugares mais lindos de Roma. Uau, gente, meu Deus, o famoso Panteão. Imagina que tem mais de 2000 anos essa construção e é uma das mais bem preservadas. É emocionante demais. O Panteão foi construído para ser um templo dedicado aos deuses romanos e só existe até hoje porque a Igreja Católica transformou aqui em uma igreja, porque senão eles tinham destruído igual fizeram com o Coliseu e com outros templos também. E essa cúpula, então, tem 43 metros de altura e de diâmetro, que foi construída sem nenhuma armação, sem nenhuma estrutura, e os romanos utilizaram até a cinza vulcânica no concreto para deixar ele tão resistente. Até hoje ele inspira a engenharia. O Panteão lá de Paris foi inspirado no Panteão daqui. E aqui dentro tem alguns túmulos também. Esse, por exemplo, foi o primeiro rei após a Itália unificar. Custa €5 para acessar aqui. Você pode comprar o ingresso online, antecipadamente, ou então comprar aqui na hora. Tem um lado que eles só aceitam dinheiro e esse lado aqui tem uns guichês de autoatendimento que eles aceitam cartão. E tem 16 colunas aqui na frente que foram trazidas do Egito e pesa tipo 60 toneladas cada. E essa é a Piazza della Rotonda, tem o Panteão, mas ao redor aqui na praça é muito gostoso. Vamos ver como estão os preços aqui na praça. Vou usar como referência o carbonara, €16. É a média de prato de massa, €16. E pelo fato de estar em frente ao ponto turístico, as coisas acabam ficando um pouco mais caras. Então o carbonara, por exemplo, custa €16 aqui. Já encontramos lugares fora dessa zona turística por €9 e foi uma delícia. Em Roma tem mais de 1.500 fontes com água potável, inclusive é bem geladinha. Você pode encher a tua garrafinha ou colocar o dedo, que ele forma tipo um bebedouro. Outro lugar bem conhecido é esse aqui, ó. Eles vendem esses sanduíches, média 10, €11 e olhem o tamanho da fila. Meu Deus. E vim provar o famoso carbonara da Osteria Fortunata, que é um dos mais famosos daqui. É muito bom mesmo, mas não sei dizer se é o melhor. Aqui custou €17, mais €2 de serviço, mais uma Coca-Cola que eu pedi, deu €23 o almoço. Eu utilizei o cartão de débito internacional da Nomad para pagar, que é o que eu tô utilizando na viagem. E aqui na Europa você não precisa trocar dinheiro na casa de câmbio, porque basicamente tudo é em cartão. Então a forma mais econômica e prática que eu encontrei através da conta de débito internacional da Nomad. É uma conta que eu já testei em vários países e aqui na Europa funciona super bem. Então é só você, se cadastrar gratuitamente lá no aplicativo e depois comprar dólar com taxas bem mais acessíveis do que numa casa de câmbio, chegar no país e utilizar cartão normalmente. E mesmo a conta sendo em dólar, compensa utilizar aqui na Europa, porque ele converte automaticamente para qualquer moeda sem cobrar nenhuma taxa extra, diferente de uma casa de câmbio. Então, quem quiser baixar e se cadastrar gratuitamente, utilizando o meu cupom FAB40, vocês ganham até $40 de cashback. E eu só estou recomendando porque realmente é a forma que eu utilizo.
sabia que tem mais de 900 igrejas só aqui em Roma? É impressionante demais, cada esquina tem uma, às vezes na mesma quadra você encontra 2, 3 e vale a pena ir entrando em algumas, sempre tem um tesouro escondido lá dentro. Esse aqui é um golpe que tem na cidade, cuidado, viu, que por aqui tem vários. E nessa rua Via del Corso, vocês vão encontrar muitas lojas, como Zara, Mango, essa outra aqui é bem conhecida, tem algumas galerias e é um excelente lugar para fazer compras. Impressionante como tem brasileiro por aqui. Qualquer lugar, qualquer rua, qualquer praça, qualquer lugar que você vai encontrar um brasileiro. Voltei aqui para a Fontana di Trevi e aproveitei que estava sem fila para provar o famoso croissant de pistache, na verdade é o corneto do pistache, com um cappuccino. Comi ali no local mesmo, custou R$ 8,50 esses dois. Mas para quem quer comer na rua, então pegar para levar, ele fica mais barato. Custa 3 euros para pegar para levar. A massa do corneto, do croissant, eu achei um pouquinho seca. Mas o recheio é maravilhoso, é muito bom. Estou viciada em pistache, sério. Estamos agora no parque mais nobre de Roma, Villa Borghese, que até o século XVII pertencia a uma família muito nobre daqui. E é um complexo que tem jardins, monumentos, tem uns cafezinhos também super gostosos. O dia está lindo, então o pessoal vem andar de bike, vem fazer piquenique. É um clima bem diferente da cidade. Que praça gostosa, se chama Piazza del Popolo, que é a Praça do Povo, onde reunia o pessoal, reúne até hoje. Ali do lado fica um portal onde as pessoas chegavam aqui na cidade de Roma. Tem essas igrejas gêmeas, ao centro tem um obelisco egípcio de mais de 3.000 anos atrás. E lá em cima é onde nós estávamos. E essa é a Praça da Espanha, é um ponto de encontro aí de muitas pessoas. Tem a igreja lá em cima, essa escadaria bem famosa, ela é de mármore, inclusive já apareceu em vários filmes. Aí aqui tem a fonte, e é engraçado porque o pessoal enche a garrafinha em qualquer fonte que dê pela rua. E ao redor tem várias lojas de luxo. E encontrei aqui o Pompe, minha amiga recomendou para vir comer aqui para conhecer o tiramisu. Buonasera, vorrei un tiramisu? Un tiramisù, qualcosa da dire? Para quem nunca comeu tiramisu, é tipo um bolinho com um chantilly, um creminho. Esse não é o tradicional, esse é de pistache, mas eu achei muito bom. E hoje vamos entrar para conhecer o Coliseu, uma das 7 maravilhas do mundo. E adivinha, tá chovendo! Dá uma raiva quando a gente vai visitar um lugar legal, numa viagem especial, e tá chovendo, né? Infelizmente são coisas que fogem do nosso controle. Eu comprei essa sombrinha aqui por 5 euros e nós compramos o ingresso online, custou 24 euros por pessoa. Tem vários tipos de ingressos. Para entrar aqui na estrutura você precisa apresentar o ticket e também o passaporte. Então não esqueçam de trazer o documento. E a gente passa também por uma área de segurança, para ver se não tá levando nada proibido, né? Eu queria tanto poder viajar no tempo e ter visto esse lugar do jeito que era há 2.000 anos atrás. E olha, isso aqui tem 48 metros de altura. Ele foi construído, né, para ser uma arena, um estádio, para entreter o povo. Inclusive, os estádios que a gente conhece hoje de futebol, tudo, eles foram inspirados aqui no Coliseu. E aqui é a área da arena, então os gladiadores lutavam aqui. E mais de 50, 70 mil pessoas assistindo, eles lutando às vezes até a morte. Então eram jogos que os próprios imperadores, reis da época faziam para poder divertir o povo, até porque não tinha televisão e uma forma de agradar a população era através desses jogos. Estão vendo esses buracos? A gente encontra em todo o Coliseu, tanto na parte externa quanto interna. Então tudo isso daqui era mármore, era revestido. Mas na época, né, muitos anos atrás, a Igreja Católica tirou o mármore daqui e utilizou para construir igrejas, palácios, a própria Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano. Boa parte do mármore foi retirado daqui. Isso aqui é o que sobrou do mármore que tinha aqui. Olhem as peças, todas detalhadas, com desenhos. Esse ingresso que a gente comprou inclui a arena e aquela parte de cima, que conta um pouquinho mais da história e a gente tem uma visão mais de cima. O outro dia eu vou vir e vou fazer essa parte aqui, ó. Então a gente vai caminhar por baixo, conhecer os corredores que os gladiadores andavam. E quem preferir consegue também fazer esse passeio, essa visita guiada, que daí tem um guia que vai contar um pouquinho mais da história.
Tem um site lá que eu compro todos os meus passeios aqui na Europa, que é o Get Your Guide, e eu vou deixar aqui na descrição. E uma coisa que não pode faltar aqui em Roma é o sorvete, o gelato. O sorvete deles é simplesmente maravilhoso, tem muitas opções. Essa daqui, essa marca, a gente gostou bastante. Custa R$3,50, a casquinha pequena, piccolo. Você pode escolher 2 sabores, pistache, Snickers, Oreo, chocolate, amarena. E eu tô viciada nesse aqui, ó. É tipo um chocolate com creme de pistache com sorvete dentro. Esse custa 5 euros, mas é maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Quero aproveitar que eu achei um mercadinho para mostrar alguns preços para vocês. Então aqui a água mineral custa uma média de uns 40, 50 centavos mais ou menos a garrafa. Aqui o tomate. Então só para poder comparar aí com o Brasil, ver o que vocês acham, se acha mais caro ou mais barato. Uma coisa que é mais barata aqui são os vinhos. Meu, tem vinho a partir de 2 euros. E tipo, a Itália é um dos maiores produtores de vinhos do mundo. Vou aqui no setor das massas também. Essa massa Barilla, que é bem conhecida também no Brasil. Essas de caixa no Brasil acho que custam uns 12, 14 reais. Mas pra mim o que mais me interessa é esse corredor aqui, dos doces. Eu sou viciada em doce. E essa bolachinha que é da Nutella, que custa 3 euros e pouquinho, meu, é simplesmente maravilhosa, sério. Acho que é a melhor bolacha que eu já comi. Vale a pena. Então só, fiz uma passada rápida no mercado só pra vocês terem uma noção aí de algumas coisinhas que eu já comprei. E Roma é uma cidade grande, muitos lugares pra conhecer, muitos restaurantes e muitos golpes em turistas também. E uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda no planejamento da viagem, são essas marcações no mapa. Então, desde ruas para conhecer, cafés e restaurantes, pontos para foto, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Criei também 6 roteiros detalhados para se fazer a pé e conhecer o melhor da cidade por conta própria, diversos golpes para ficar atentos, onde se hospedar, erros que faz você perder dinheiro, checklist de viagem, média de preços, aplicativos que vão te ajudar e muito mais. Eu detalhei tudo isso em um guia completo para você economizar tempo e dinheiro, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Viemos dar uma voltinha à noite e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tem uma estação de metrô que desce exatamente em frente ao Coliseu. É muito emocionante. Nossa, a primeira vez que eu desci nessa estação, eu quase chorei, sério. É muito bonito ver, realmente é muito grande. E tem um local que você consegue fazer fotos e observar o Coliseu que fica ainda mais bonito. E eu quero mostrar porque tem um atalho aqui por dentro da estação. Então, ao invés de saírem por essa porta, vir aqui, tem aquela placa ali, ó, San Pietro, e tem uma escadinha rolante. E aqui saímos uma parte mais alta. Querem ver? Ó, que lindo. Tem esses murinhos, daí o pessoal senta pra fazer foto daqui. Fica bem bonito. Pegamos um patinete no Coliseu e viemos até a Fontana de Trevi, deu mais ou menos uns 10 minutinhos e olha isso, são 11h30 da noite e veja a quantidade de gente aqui. E esse horário não tem nenhum controle de acesso, então veja que fica bem mais aglomeração de pessoas ali embaixo. Tem as entradas aqui nas laterais, são um pouco mais tranquilas, mas é bonita ela à noite, né? Fica com as luzes acesas. Bem em frente aqui a fonte tem essa sorveteria que virou a nossa preferida. E como é tipo uma franquia, uma rede, então eles não aumentam o preço por ser num lugar extremamente turístico. Outro lugar legal para sair em Roma à noite é no Campo das Flores, que não é um jardim, e sim uma praça bem movimentada, com várias opções de restaurantes e bares, bem colorido, com bastante iluminação, e também naquela mesma média de preço. Pratos em torno de 10 a 15 euros, mais ou menos, para comer uma massa. E mais uma praça para conhecer à noite também é a Praça Navona. Também tem várias opções de restaurantes ao redor. Aqui tem essas fontes iluminadas, coisa mais linda. E a gente pegou um patinete para explorar essa região, porque o ideal é você vir até o centro histórico e daí explorar a região a pé ou de patinete. E você está caminhando na cidade e de repente encontra um templo que foi construído no século IV antes de Cristo. E aqui que Júlio César, um dos maiores guerreiros e líderes da Roma antiga, foi assassinado. Se chama Largo de Torre Argentina. E simplesmente é um templo no meio da cidade. Paramos agora a tomar um cafezinho da manhã nesse café aqui, ó, Vitoriano, que é pouquíssimas avaliações, porque parece ser um café novo, mas que delícia. Eu pedi um cappuccino, custou 3 euros, e um corneto de pistache, que é um tipo um croissant de pistache, deu 1 euro e pouquinho. Acho que foi o melhor que eu comi até agora. Valeu muito a pena.
meu Deus, que igreja maravilhosa, eu não fazia ideia. Você olha do lado de fora, você nem imagina da grandiosidade que vai ser lá dentro. Eu vi que foi a primeira igreja barroca construída no mundo, em 1500 e pouco. Eu acho que essa foi a que eu mais gostei. Esse daqui é o prédio barra monumento mais bonito que eu achei aqui em Roma. E se for ver, é uma estrutura nova, é de 1900 e pouco. A gente está vendo outros lugares de mais de 2000 anos atrás. Então aqui tem 100 e poucos anos. E é muito bonito. Eles fizeram em mármore também, cheio de detalhes. E aqui também tem o túmulo do soldado desconhecido. Uma homenagem às pessoas que morreram lutando na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Inclusive tem 2 chamas acesas, que elas ficam 24 horas acesas. E o legal é que você consegue entrar aqui nessa estrutura. Então a gente consegue ver mais de pertinho e também ter uma vista bem bonita da cidade, porque aqui é bem alto. Daqui a gente consegue ver o Coliseu e várias outras ruínas, fóruns do Império Romano. Aqui em frente fica o Fórum Trajano, construído no século II. Nós estávamos ali em cima e lá do terraço a gente encontrou esse lugar. Descemos aqui para conhecer. E esse lugar que lembra o Coliseu, mas não é. É o Teatro de Marcelo. Na verdade foi construído antes do Coliseu. Era um teatro que cabiam até 15 mil pessoas. E foi uma das inspirações para desenvolver o projeto do Coliseu. O ingresso do Coliseu, ele não inclui apenas o Coliseu, mas também o Parque Arqueológico, que é o Fórum Romano, o Monte Palatino. Eu só fico triste porque 99,9% das coisas estão destruídas. Então, a gente olha e tenta imaginar como era na época. Nós vemos alguns pilares, algumas estátuas ainda que restaram, mas como devia ser incrível. E aqui era o coração da Roma Antiga. Então era o centro político, religioso, comercial, onde tudo acontecia. A visita no Coliseu tem data e hora marcada, mas para conhecer aqui você pode tanto no mesmo dia da visita do Coliseu ou no dia seguinte, que foi o que a gente fez. E subimos aqui no Monte Palatino e a gente consegue ver toda essa área arqueológica, o parque, os fóruns, tudo aqui de cima. E ali do ladinho a gente consegue enxergar o Coliseu. E um filme que eu recomendo vocês assistirem é O Gladiador. A gente assistiu assim que chegou na Itália, reassistiu na verdade, e foi muito legal, porque lá mostra o Coliseu, mostra um pouco do Fórum Romano, e daí a gente vem passear, conhecer e ficar visualizando, imaginando como que eram as coisas. Olha o tamanho da fila para acessar aqui o Parque Arqueológico. Essa aqui é a entrada principal, que é em frente ao Coliseu, e nós entramos pelo outro lado, então tem várias entradas que você consegue acessar aqui essa área. E onde a gente foi não tinha nenhuma fila. E sabia que o nome real do Coliseu não é Coliseu, e sim Anfiteatro Flaviano? Esse era o nome original, só que na praça onde tinha o anfiteatro, tinha um colosso de Nero, que é uma estátua gigante, tipo essa daqui, só que muito maior. Essa é uma réplica do colosso de Constantino, e lá em frente ao Coliseu tinha o colosso de Nero. Essa tem 12 metros, aquela tinha 30 a 35 metros. Colosso, então, são essas estátuas gigantes. E antigamente eles falavam, onde você vai? Eu vou no anfiteatro do Colosso. Até que acabou se tornando só Colosso e virou Coliseu. E quem quiser me acompanhar no Instagram também, por lá eu consigo trazer minhas viagens em tempo real. E eu já vou trazer mais dicas e lugares incríveis, mas antes lembra de deixar seu like e se inscrever aqui no meu canal para acompanhar mais dicas de viagem. E você sabia que tem um rio que corta a cidade de Roma? Igual em Paris tem o rio Sena, aqui tem o rio Tibre. E esse rio, ele foi extremamente importante na época do Império Romano, tanto para transportar mercadorias como também para defender a cidade. E aqui do outro lado ficam algumas atrações, como o Vaticano, o bairro Trastevere. Agora nós estamos indo conhecer o Castelo Sant'Angelo.
Estamos aqui no Castelo Sant'Angelo, muito bonito conhecer, pensar também que começou a ser construído há 2000 anos atrás. No começo daqui era para ser um túmulo do imperador Adriano, depois foi transformado numa fortaleza, numa prisão e até num refúgio papal. E a gente vai caminhando pelos corredores e conhecendo um pouquinho mais da história. A vista daqui também é linda, a gente vê boa parte da cidade. Aqui na parte de cima tem um terraço, então tem uma das vistas mais bonitas de Roma. Ali fica o rio que eu comentei antes e do outro lado é o Vaticano. O ingresso custa 16 euros por pessoa, a gente deixou para comprar na hora, mas tinha um pouco de fila. Quem puder comprar antecipadamente pelo site acaba facilitando um pouquinho. Gostei de conhecer aqui o castelo, bem bonito. Só lembre de ver os horários de funcionamento e os dias também, porque pelo que eu vi, segunda-feira não abre. E agora a gente está atravessando a Ponte Sant'Angelo. É bem bonito que tem várias esculturas. E a moeda utilizada aqui na Itália é o euro. E infelizmente o euro vale muito mais do que o real. A gente precisa tipo de 6,50 reais para comprar 1 euro. Então um prato, por exemplo, que custa 10 euros, vai custar quase 70 reais. Mas a notícia boa é que eu não achei a comida aqui tão cara comparada a outros lugares, outros países aqui da Europa. Então a gente consegue, por exemplo, tomar um café por 1 euro, comer alguma coisa por uns 2 euros, um sorvete custa uns 3 euros e consegue encontrar pratos por 10, 12 euros. E essa Praça Navona é super famosa, tem várias opções gastronômicas, tem uns restaurantes bem charmosos. E olha isso daqui, tem tipo 1, 2, 3 fontes na mesma praça, e fontes lindas, viu? E é um desafio andar de carro aqui, porque no centro, principalmente, tem ruas muito estreitas. Por isso é bem comum aqueles carros pequenininhos e muito comum moto também, Vespa. É engraçado os carros estacionados, porque aqui eles param de qualquer jeito. Meu Deus, que linda essa basílica, encontramos ela por acaso. Ela não é tão conhecida e tem esse espelho aqui, esse é grátis para fazer uma selfie mostrando um pouco do teto, muito bonita. Hoje fizemos diferente, passamos na cafeteria, pedimos para pegar para levar, porque em alguns lugares quando você vai comer, tem um preço para você comer no local e tem outro preço para você levar. E nessa cafeteria, por exemplo, hoje o café saiu 1,50 o cappuccino, o café é 1,20 e o corneto deu 1 e pouco também. Caso a gente fosse comer lá, ia ser tipo 2 e pouco, 3. Por isso é que eles têm bastante costume de pegar alguma coisa num restaurante até mesmo e sentar nas praças, nas escadarias e comer. E tem um restaurante que fica bem próximo de onde nós estamos ficando hospedados, que se chama Franschetta Francino. E aqui foi o carbonara mais barato que a gente encontrou até agora, custa 10,50 euros, vai dar uns 60 e poucos reais. E a gente gostou bastante, foi um dos nossos carbonaras preferidos. Aqui tem um polpette também, que são tipo almôndegas, também muito bom. E vejam que tem vários pratos nessa faixa aí de 10, 12 euros. E essa região, ela não é tão turística, se chama Salário, se eu não me engano. Fica bem perto do Trieste, que é uma região aqui. E eu gostei muito da arquitetura aqui ao redor. Então são essas casinhas, esses prédios, na verdade, bem coloridos, com as janelas com moldura ao redor. Bem gostoso. E tem vários comércios também, restaurantes, panificadoras. E nós pegamos o Airbnb aqui nesse prédio. Essa região que nós estamos, a gente encontrou melhores preços. Não tem como vir para Roma e não conhecer o Vaticano. O Vaticano vai muito além do centro da Igreja Católica ou da Casa do Papa. Aqui é o menor país do mundo, tem as maiores obras de artes e também a maior basílica do mundo. É engraçado falar que nós estamos em um outro país, no meio de Roma. Para vir até aqui, a gente pegou um trem até a estação Ottaviano, que fica mais ou menos umas 4 quadras. Para conhecer a basílica e a praça principal, vocês não precisam pagar. Mas antes, nós vamos visitar o Museu do Vaticano, que tem uma das maiores coleções de artes do mundo e a famosa Capela Sistina. Compramos o ingresso antecipado, custou em torno aí de uns 40 euros mais ou menos, e eu vou deixar o link do ingresso aqui na descrição. São 26
galerias, mais de 70 mil obras separados por sala. Essa aqui é do Egito, tem até uma múmia de verdade. Tem a sala das esculturas, das artes sacras, sala dos mapas. E a estrutura daqui também é muito bonita. E venham com o tempo, tá? Porque a gente já está pelo menos umas 2 horas aqui dentro. Passamos agora pela Capela Sistina, que lugar incrível. Deu vontade de ficar umas 2 horas ali só olhando cada detalhe da pintura. Ela é inteira pintada, tanto o teto quanto a lateral. Imagina que foi pintado pelo Michelangelo. A obra principal ali é a criação do Adão e ela é assim reconhecida no mundo inteiro, uma das principais obras do mundo. Agora estamos indo conhecer a Basílica de São Pedro, que é a maior basílica do mundo, mas para isso a gente precisa sair do museu. Então nós vamos aproveitar e comer alguma coisa antes de ir para lá. Aqui ao redor do Vaticano tem várias opções de restaurantes. Olhem o tamanho da fila para almoçar no famoso restaurante Pasta Asciutta. Acabou virando modinha por causa da internet. Eles têm poucas opções, mas aí você escolhe o prato, custa média aí 8 euros. E depois come em pé mesmo ou sentado no chão. Almoçamos aqui nesse restaurante Tonarello, fica a 1 quadra do Pasta Asciutta. Aqui foi 12,50, mas foi um restaurante, a gente comeu sentado. Ambiente super agradável. Estava uma delícia. Claro que eu pedi um carbonara e eu não dei conta no meu prato. E olha que eu como bastante. Voltando aqui para o Vaticano, veja que tem esse muro no meio da cidade de Roma, que é justamente separando aí os dois países. Entramos agora simplesmente na maior basílica do mundo. A Basílica de São Pedro fica dentro do Vaticano e nenhuma basílica construída pode ultrapassar o tamanho dessa daqui. E é impressionante a quantidade de detalhes, de riqueza nesse lugar. E agora está acontecendo uma missa aqui dentro também. Realmente é muito grande a basílica, muito bonita, o teto ele é folhado a ouro. Ali dentro também fica o túmulo do Papa João Paulo II. E em respeito, né, à religião e à igreja, você precisa cuidar muito com a sua vestimenta. Nossa, gente, gostamos muito de conhecer, valeu muito a pena mesmo agora pegar o metrô aqui e voltar para o centro. Viemos passear à noite na região Trastevere, fica do outro lado do rio Tibre. Aqui é uma região mais boêmia. Esse é um bairro que os jovens gostam de vir passear à noite. As ruas de paralelepípedos, tem várias opções de restaurantes, bares, pizzaria. Nossa, aqui tem várias dessas lojinhas que vendem pizzas e lanchinhos. Pegamos um bolinho aqui de arroz, eles chamam Arantina Matriciano. É tipo um bolinho de arroz recheado, muito gostoso. Custou 3 euros. E aqui alguns preços estão excelentes. Ó, lasanha, carbonara, cacio e pepe, tudo por 8 euros. E olha esse restaurante que charmoso. Muito legal esse bairro. Pelo que eu vi, a média do preço aí de um prato de massa, por exemplo, fica 13 euros. Eu achei o preço super justo. Hoje é dia de experimentar coisas. Agora pegamos um cannoli de pistache. Custou 3 euros. Eu recomendo vir aqui sem roteiro mesmo, só cheguem no bairro, aí vão explorando as ruazinhas. Cada rua que você entra, você se surpreende cada vez mais. A gente pegou um drink agora para tomar enquanto a gente caminha, custou 7 euros. Eu achei o preço bem ok, bem semelhante com os preços que a gente paga no Brasil. E eu estou utilizando o cartão da Nômade aqui na viagem, que é o cartão que eu utilizo em todas as minhas viagens internacionais. E todas essas ruas que a gente está passando e a gente está gostando, eu estou marcando no meu mapa. Então eu sempre faço as marcações no Google Maps dos lugares que a gente conheceu e gostaríamos de ter conhecido.
E eu vou compartilhar junto com o meu guia de Roma, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Voltamos para o Fórum Romano, mas dessa vez com uma visita guiada. Eu consegui comprar o ingresso para acessar o subterrâneo do Coliseu. Só que infelizmente lá não tem o ingresso apenas para você visitar por conta própria. Você precisa ir com um guia. E o legal do tour guiado, porque a gente passou por alguns lugares que eu não havia passado antes. Então eu já vim aqui, mas nós passamos por dentro de um templo, por uns corredores que sozinha eu acabei não encontrando. Muitas coisas que a gente vê aqui no Fórum Romano foram construídas antes mesmo do Coliseu, tipo 700 anos antes de Cristo. Ou seja, tem construções aqui que foram feitas há mais de 2.500, 600 anos atrás. Haviam templos pagãos, porque naquela época eles acreditavam em outros deuses, Saturno, Júpiter, e quando veio o cristianismo, eles mandaram destruir basicamente tudo. Foi uma pedreira, então eles aproveitavam os mármores que estavam aqui para construir as igrejas, os templos deles. E eu nem acredito que estou novamente dentro do Coliseu, mas dessa vez para conhecer o subterrâneo e com sol. Que loucura! Eu estou agora nos corredores onde os gladiadores caminhavam para chegar na arena e lutar, às vezes até a morte. Nossa, me deu até uma sensação estranha, assim, porque eu fico imaginando como era na época. Aí a gente viu umas armaduras, umas réplicas de como era. Meu Deus. Agora subimos aqui para a arena, mas como tem guia, é uma área mais exclusiva. Ele tem uma chave de um portão. E olha que legal, tem bem mais espaço, bem menos pessoas. E além dos gladiadores lutarem aqui na arena, eles ainda cutucavam animais. Leões, elefantes, girafa. Loucura. Que bom que eu consegui encontrar ingresso para o subsolo, porque foi minha parte preferida, com certeza. Fez toda a diferença conhecer a parte de baixo, com um guia junto também. Eu consegui esse ingresso para o último dia da minha viagem. Então eu aconselho vocês a reservarem com antecedência, porque é um ingresso muito disputado. Geralmente os valores são bem mais altos, então o ingresso aqui pro Coliseu custa 24 euros, mas se for pegar essa visita guiada, geralmente é a partir de 90 euros. Essa minha hoje eu consegui por 97 euros, mas tem empresas, lugares que vendem tipo por 200 euros. Nosso último dia aqui, meu Deus, como eu vou sentir saudades. Paramos a almoçar aqui num restaurante que fica mais ou menos umas 2 quadras do Coliseu, se chama Benço. Que maravilhoso! A gente pegou 3 pratos diferentes, um cacio e pepe, um espaguete com tipo almôndegas e eu peguei uma massa de ravioli com molho de pistache. Os 3 estavam maravilhosos, só o meu ravioli achei que veio em menor quantidade, mas os outros 2 pratos super bem servidos. E aqui os preços, então carbonara, ó, 13 euros. Esse daqui, cadê o cacio e pepe? Aqui, ó, 15 euros. Ele vem dentro de uma forma de parmesão que, nossa, estava muito boa. Aí aqui esse ravioli que eu pedi, aí tem o espaguete com polpete. Então a média de 13, 14, 15 euros cada prato. Mas acho que foi um dos melhores restaurantes que a gente foi. Infelizmente nossa viagem por Roma chegou ao fim, mas ainda não acabou nossos destinos na Itália. Nós estamos indo agora para Veneza. Estamos na estação Termini, que é a maior estação ferroviária aqui de Roma, e vamos pegar um trem até lá. Para chegar da hospedagem até aqui a estação, agora a gente optou por pegar um Uber. Então, no dia a dia da cidade, a gente só andou de metrô, patinete e a pé. E para vir até aqui, a gente pegou um Uber Black. Aqui não funciona o Uber normal, apenas o Uber Black. E quando a gente chegou aqui em Roma, a gente chegou pelo aeroporto. Então, para ir do aeroporto até a hospedagem, geralmente você consegue pegar um metrô, um trem, acaba economizando um pouco. Só que como a gente chegou de madrugada, a gente teve que pegar um táxi. E a gente se traumatizou com o táxi, porque a gente acha que caiu num golpe. Era para ter dado 60 e poucos euros e cobraram 80 e poucos euros. Tipo, deu 500 reais de táxi do aeroporto até a hospedagem, enfim, faz parte. E eu amei demais Roma, não vejo a hora de voltar. Infelizmente não consegui pôr aqui no vídeo tudo que eu queria compartilhar, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então eu preparei um guia completinho, detalhado, com tudo que vocês precisam saber antes de vir aqui para Roma. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, então lembre de deixar seu like, se inscrever no meu canal para acompanhar mais dicas de viagens. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar. E a sua, qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima.